Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com informação e análise a quente dos principais fatos na tarde desta quinta-feira. Hoje com a gente lá na redação do ICL para atualização das notícias, o André Uzeda. Bem-vindo, André. Boa tarde para você. Numa quinta-feira em que avança em Brasília o debate sobre anistia. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes, né, André? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, comunidade ICL. Vamos trazer esse e tantos outros assuntos que movimentam essa quinta-feira. Muito bem. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais uma liderança da extrema-direita está enrolada com investigações da Polícia Federal. Dessa vez não é golpe de Estado, não. É golpe de corrupção. A Polícia Federal bateu na porta do prefeito de Sorocaba, conhecido como o prefeito TikToker, Rodrigo Manga, acusado de corrupção, envolvimento, né, num caso de corrupção na saúde. Já nós vamos voltar a esse tema, já. Bom, agora há pouco aconteceu um ato ecumênico no plenário onde está Glauber Braga, o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, né, acampado, fazendo greve de fome desde ontem à noite. O Glauber dormiu no chão desta sala na Câmara dos Deputados. O ato de hoje contou com a participação de integrantes do PSOL, o partido dele, né? Como Chico Alencar, Sâmia Bonfim, Érica Hilton e também Frei Davi. Eles fizeram uma reza e cantaram a música Cálice, de Chico Buarque. Vamos acompanhar. Atordoado, permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento. Ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bem, vamos para a redação. O André Uzeda tem mais informações atualizando o que está acontecendo com Glauber Braga lá em Brasília. André. Rodrigo, a assessoria de imprensa do deputado Glauber Braga enviou uma nota em que disse que o parlamentar vai continuar fazendo greve de fome e pretende dormir mais uma noite no anexo do plenário da Câmara. Glauber voltou a afirmar que a cassação é uma tática radical, fruto de uma decisão política de Arthur Lira. Glauber ainda afirmou que vai até as últimas consequências para preservar o seu mandato. A defesa do PSOLista tenta um recurso na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Se o recurso não der certo, a cassação será decidida no plenário da Câmara. Ainda não tem data marcada para isso acontecer. Muito bem, André. Então são os dois caminhos que Glauber Braga tem daqui para diante. E a nossa colega Heloísa Vilela, repórter do ICL, mandou agora há pouco uma apuração para a gente. Ela que circula ali pelos corredores, está acompanhando de perto esse caso. Diz que a defesa de Glauber, presta atenção nisso, é importante, gente. A defesa de Glauber Braga, segundo a Heloísa Vilela, vai atuar em duas frentes. Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a defesa vai levantar a suspeição do relator, Paulo Magalhães, que é da Bahia. Por quê? Porque, como se sabe, o relator do caso já se envolveu num episódio parecido. Agrediu um manifestante na Câmara. Segundo a defesa de Glauber, o regimento proíbe que alguém que já se envolveu em fatos semelhantes relate um episódio desse no Comitê de Ética. Por isso, na CCJ vai ser esse argumento: impedimento, suspeição do relator. Bom, se isso não der certo, a defesa vai tentar no plenário uma tática importante: transformar o que foi um relatório aprovado, o relatório pela cassação, numa resolução levada a plenário. O que muda? Na prática é o seguinte: uma resolução permitiria emendas, adendos, e com isso, em vez de cassação, que foi o que foi aprovado no Comitê de Ética, a punição poderia mudar, por exemplo, para uma advertência, ou talvez uma suspensão do mandato, mas não cassação. Esses, portanto, são os dois caminhos, segundo a Heloísa Vilela apurou, que a defesa pretende seguir nas próximas semanas, enquanto Glauber continua fazendo a greve de fome. Bem, vamos lembrar que Glauber Braga já enfrentou personagens fortíssimos da direita brasileira, emblemáticos. A gente tem dito, e ele mesmo tem falado, que
Trata-se de uma vingança, nesse caso, de Arthur Lira contra Glauber Braga, porque o Glauber foi dos poucos que levantou a voz para questionar o poder de Arthur Lira e do orçamento secreto. Mas não foi a primeira vez. Vamos relembrar outros episódios? O Glauber Braga enfrentou o Sérgio Moro. Você se lembra? Como é que ele chamou o Sérgio Moro? Vamos colocar aqui na tela para você relembrar, é curtinho. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Então, enfrentou o Sérgio Moro, chamou de juiz ladrão na cara do Moro, quando ele era um sujeito importante. Ali no governo Bolsonaro foi isso, hein? Ao longo do governo Bolsonaro. Mas não foi o único enfrentamento. No dia do impeachment, do golpe contra a Dilma, o Glauber Braga enfrentou nada mais, nada menos do que o poderosíssimo Eduardo Cunha. Vamos relembrar. Deputado Glauber Braga, do PSOL. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins e Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não. Eu voto não, né? Relembrando que ali o não era contra o impeachment, contra o golpe, né? Contra a Dilma. E então ele estava enfrentando o Eduardo Cunha, diz que, Eduardo Cunha, você é um gangster, foi a frase que ficou marcada. O Glauber, nesse momento, está pagando por tudo isso, pelos enfrentamentos que ele já fez. Diz que cheirava enxofre a cadeira do Eduardo Cunha. E agora está ameaçado de cassação. Falando em enxofre, em cheirar a enxofre, parlamentares da extrema-direita, ontem, no fim daquela sessão tumultuada que você acompanhou aqui no ICL Urgente, chegaram na última hora para causar tumulto. Entre eles, o deputado Nicolas Ferreira, que não participou dos debates, apareceu ali para fazer discurso e causar tumulto. Mas não foi só isso não, hein? O Nicolas foi flagrado dentro da sessão numa ligação de vídeo com Bolsonaro, dentro do Conselho de Ética. Olha aí, gente. A denúncia, né? A denúncia não, a imagem, né? Que denuncia esta ligação foi registrada por Lara Alves, do jornal O Tempo. O que será que eles estavam conversando, hein? O Jair estava pedindo assim, Nicolas, parte para cima, nós precisamos de um fato novo, tá ruim a situação para mim. Eu virei réu, Nicolas, me ajuda aí, fala de comunismo. E foi o que o Nicolas fez. Fala aí do Maduro, inventa alguma coisa aí, faz barulho, por favor, Nicolas, para tirar o foco do fato de que eu sou um réu por tentativa de golpe de Estado, Nicolas. Me ajuda aí. Será que foi isso? Eu estou aqui imaginando, não sabemos. Mas ele conversou com o chefe dele, com o chefe do agrupamento extremista Jair Bolsonaro. Vão acompanhar, o Glauber Braga segue em greve de fome dentro do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou a deputados aliados de Glauber que em breve vai pautar a cassação de Chiquinho Brazão, aquele do Rio de Janeiro, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O gesto seria uma forma de sinalizar equilíbrio, depois que o Conselho de Ética aprovou o relatório pela perda do mandato de Glauber Braga. Como equilíbrio? Um é acusado de um homicídio, de ser mandante do homicídio. O outro tem um chute no traseiro de um provocador que ofendeu a mãe dele, Glauber, né? Então, como equilíbrio? A mesma pena para dois casos completamente diferentes, totalmente desproporcionais. De qualquer maneira, o processo de cassação de Chiquinho Brazão está aberto há um ano, desde 10 de abril de 2024, mas segue engavetado. Olha como é que as coisas andam em ritmos diferentes. O Glauber andou rapidinho, porque o Arthur Lira quer. No caso do Chiquinho Brazão, não andou, porque o Centrão não quer. O pedido de cassação de Chiquinho foi feito pelo PSOL, né?
Isso no momento em que Chiquinho Brazão estava tentando se livrar até da prisão preventiva, não é isso, André Uzeda? Voltamos com você. O Chiquinho Brazão está lá esquecido, né? Mas está aguardando, porque ele é acusado de um crime gravíssimo, de ser o mandante desse crime. Exatamente, Rodrigo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido do Chiquinho Brazão. A defesa havia pedido que o Chiquinho passasse a cumprir prisão domiciliar, alegando questões de saúde por doenças no coração. A defesa chegou a citar, olha só, abre aspas, elevado risco de morte. Um parecer enviado ao STF, no entanto, afirmou que o atendimento médico necessário está sendo garantido. Então, Brazão deve ser mantido em prisão domiciliar. Rodrigo, agora o mais curioso é isso aqui. Quem vai decidir se Chiquinho Brazão continua preso é o ministro Alexandre de Moraes. Tudo de importante aí contra a extrema-direita cai na mão do Alexandre de Moraes, né? Que sina que eles têm, né? Chiquinho Brazão também, o futuro dele, prende ou solta, na mão do Alexandre de Moraes. Já o Zeda volta com mais informações. Falando em extrema-direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem passado boa parte dos últimos dias contando, não é dinheiro, contando os possíveis votos favoráveis ao projeto de lei que pede anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Ele até visitou Hugo Mota pessoalmente. Hugo Mota se prestou esse papel, receber o réu Jair Bolsonaro acusado de golpe de Estado. André Uzeda, eu falei que você voltava e voltou rápido para atualizar esse tema também aí para a gente. André? Isso, Rodrigo. Bolsonaro ele tem repetido para seus aliados, quase como um mantra, que ele não vai ser preso. Só que essas chances disso acontecer no STJ, do STF, é muito difícil. Então, se imagina que ele precisa que o projeto da anistia realmente caminhe. A gente tem uma apuração da nossa colega Heloísa Vilela, né, que ela traz que faltam apenas 5 votos dos 257 necessários para que a aprovação da urgência seja encaminhada. E dessa forma, a pauta seria diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões. Conseguiria aprovar em regime de urgência. Só que, além dos deputados, ele precisa também convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não tem se mostrado muito favorável a pautar esse projeto. Muito bem. A gente tem aqui essa informação importantíssima. Eu vou só ressaltar, o André Uzeda já trouxe, mas é uma apuração da Heloísa Vilela, outros colegas jornalistas depois também trouxeram esse mesmo dado, de que faltariam apenas 5 das 257 assinaturas para encaminhar a urgência desse projeto da anistia. Portanto, está avançando rápido. Vamos ver se não é blefe, porque a semana passada eles blefaram e diziam que já tinham os votos. O Palácio do Planalto está acompanhando de perto. Nas redes hoje, Lindbergh Farias disse que essa campanha de conquista de assinaturas por parte do bolsonarismo, na realidade é para iludir e manter a militância bolsonarista mobilizada em torno desse tema. A gente tem aqui no telão a mensagem do Lindbergh que ele explica isso. O PL segue com a sua estratégia de salvar Bolsonaro com a anistia. A campanha de assinaturas, na verdade, é para iludir. Tem pouco efeito na casa e vou explicar por quê. Acompanha aqui a explicação do Lindbergh, que é importante. Segundo ele, a Câmara tem 2.245 projetos em regime de urgência. A gente imagina, aprovou regime de urgência, vota. Não, tem mais de 2.000 parados lá, né? Considerando principais e apensados. Algumas urgências estão aprovadas há anos. Então, mesmo que alcance as assinaturas, o PL vai ter que entrar nessa fila, onde já tem mais de 2.000 projetos. E quem tem o poder de pautar é o presidente Hugo Mota. Desde que ele assumiu, só tem votado urgência em projetos que são consensuais no colégio de líderes. Não é o caso do projeto de anistia. Então, para explicar, o bolsonarismo diz, não, se eu conseguir as assinaturas, ele vai ser obrigado. Não é obrigado a pautar. Tanto é que tem mais de 2.000, como lembra aqui o Lindbergh Farias, que estão lá na fila e não entraram no plenário para votação. Isso só acontece se, além da urgência, os líderes tiverem consenso em torno do tema, e esse consenso não existe nem por parte da esquerda e nem por parte de alguns partidos de centro e centro-direita que não querem mexer com esse tema agora. Então, é provável que eles consigam as assinaturas, ou é possível que consigam, e mesmo assim, isso fique aguardando na gaveta do Hugo Mota. Vamos esperar. Vamos sair de Brasília e chegar aqui no interior de São Paulo. Hoje o prefeito de Sorocaba, que fica aqui perto, 100 quilômetros aqui da capital, o Rodrigo Manga, do Partido Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio,
foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, que investiga desvio de recursos públicos na área de saúde. A operação, batizada de Copia e Cola, tem 28 mandados de busca e apreensão em 13 cidades do estado de São Paulo e uma da Bahia. Busca e apreensão, tá, gente? Por enquanto não teve mandado de prisão. André Uzeda tem mais informações sobre isso. André? Rodrigo, os agentes da Polícia Federal estiveram nos seguintes lugares, a gente vai listar aqui: na sede da Prefeitura de Sorocaba, na casa e no gabinete do Rodrigo Manga, o prefeito, na Secretaria da Saúde e da cidade, de Sorocaba, no Diretório Municipal do partido e na casa do ex-secretário da Saúde, o Vinícius Rodrigues. Manga é conhecido como um prefeito tiktoker e vem fazendo sucesso nas redes sociais, com vídeos curtos, pretensamente divertidos e que pontuam as ações que ele faz na cidade. Ele foi eleito prefeito em 2020, depois de 2 mandatos como vereador. Antes de ser vereador, antes de ingressar na vida política, ele era vendedor de veículos em uma rede de lojas de Sorocaba e ficou popular ao fazer vídeos anunciando os veículos. Hoje, Rodrigo Manga acumula mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok e faz bastante sucesso com esse tipo de material. Ele é um personagem dessa nova geração da extrema-direita, essa turma das redes sociais, né? Ele se apresenta, ou alguns o apresentam como uma espécie de Nicolas de Sorocaba. Ele tem pretensões de ser candidato a governador, de ser candidato a cargos maiores, colado sempre nessa turma da extrema-direita. Esse prefeito de Sorocaba, que hoje a Polícia Federal bateu lá na porta dele, inclusive chegou a dizer que o Pablo Marçal, depois de perder a Prefeitura de São Paulo, podia virar secretário lá em Sorocaba. Ele tem uma autoestima bastante elevada, o prefeito Manga, o tiktoker lá de Sorocaba. Ele publicou um vídeo hoje, depois que a PF bateu lá na porta dele, dizendo que a culpa de tudo, adivinha de quem é? A culpa é do Lula. Ele diz, encontraram muita coisa aqui sim, bolo de cenoura, coisas aqui do meu filho, Pokémon, fez piada. E claro, deu um jeito de botar a culpa no Lula, porque é Polícia Federal. Vamos assistir o vídeo, depois eu comento mais. Vamos lá. Foi ao lançar minha pré-candidatura a presidente da República pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. Calma, Manga. Ele tem realmente a autoestima muito elevada. A Polícia Federal bate na porta dele e ele acha que o Lula está preocupado com o prefeito de Sorocaba, mandou a polícia lá. Calma, Manga, calma. Não sei, ele está dizendo que a culpa é do Lula? Será que é culpa do Lula a Polícia Federal ter encontrado? Olha essas imagens aqui. Quase R$1 milhão, 863 mil reais em espécie, dentro do carro, numa caixa de papelão, pertencente à pastora Simone Souza e ao seu marido, o bispo Josivaldo Batista, que também eram alvos da operação. Esse carro estava num endereço ligado aos dois. Bom, a pastora Simone, vejam só, é cunhada do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Eu não estou dizendo que o dinheiro seja dele. Isso aí é a Polícia Federal que está fazendo as conexões. Está investigando? Aliás, começou a investigar no governo Bolsonaro. Então, Manga, a investigação começou no governo do seu amigo, do Jair. Parece que a culpa não é bem do Lula. A Polícia Federal investiga. Na época do Jair Bolsonaro, é que tinha essa história de tentar intervir na polícia. Essa investigação começou antes do Lula virar presidente. E está prosseguindo. E aí, bateu na porta do prefeito tiktoker que está dizendo, agora para reagir eu vou ser candidato a presidente. Tá bom, vai com calma e responde aí a esse inquérito da Polícia Federal. Nós vamos seguir acompanhando esse caso, mas é mais um bolsonarista, direitista, extremista enrolado com a polícia. Eles berram que são a favor da família, dos bons costumes, e aí tem lá dinheiro vivo na casa de uma parente. Tomara que eles tenham como explicar. Quase R$1 milhão. Você guarda R$1 milhão dentro de uma caixa de papelão? Esquisito. Repito, não foi na casa do Manga, mas de uma parente, uma cunhada chamada Simone. Vamos seguir acompanhando.
Vamos falar agora do tarifaço, a guerra de tarifas entre Trump e a China. Essa guerra continua. Hoje a Casa Branca confirmou tarifas de 145% sobre produtos importados da China. Ainda não é a Europa, nós estamos falando aqui isso. Ontem, o Trump suspendeu por 90 dias o pacote de tarifas, mas deixou a China de fora dessa suspensão. Então, para todo mundo ele suspendeu as tarifas, para a China não. Agora chegou em 145%. Vai mudando todo dia, enlouqueceu, né? Os outros países têm uma tarifa em 10%, mesmo assim está suspensa, segundo o Trump, por 90 dias. Vamos chamar mais uma vez o André Uzeda com atualizações sobre este tema. André, é com você. Rodrigo, ontem nossa amiga Laura trouxe aqui no ICL Urgente que a China tinha tomado algumas medidas em resposta ao tarifaço do Trump. Vou só recapitular, né? Tem os 84% dos produtos norte-americanos e os alertas que a China emitiu aos seus cidadãos para viajar ou estudar nos Estados Unidos. Hoje já tem novas medidas. A China já suspendeu a compra de carne bovina de mais da metade dos fornecedores dos Estados Unidos. São 654 empresas norte-americanas registradas para vender carne bovina para os chineses, mas um total de 392 estabelecimentos tiveram suas transações suspensas, por ordem da Administração Geral de Aduanas da China. E não para por aí, a gente tem outras medidas também. A China anunciou hoje a imposição imediata de restrições à entrada de filmes de Hollywood no país, né? O cinema norte-americano tão poderoso, alardeado, né? O soft power americano. E a gente vai acompanhar as cenas dessa guerra que parece que só está começando. É isso, André. Bom, diferentemente da China, a União Europeia parece estar disposta a sentar na mesa de negociações com o Donald Trump. O bloco de 27 países europeus decidiu suspender também por 90 dias, a partir de agora, a tarifa de 25% sobre os produtos norte-americanos anunciados ontem. Então, a Europa falou, tá bom, o Trump suspende de lá, nós também suspendemos daqui. A informação foi dada pela presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através da conta dela no X. Olha aqui o que disse a representante europeia no meio dessa guerra das tarifas, está aqui na tela. Tomamos nota do anúncio do presidente Trump, ela se refere a essa ideia de suspender, né, o tarifaço. Queremos dar uma chance às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da União Europeia, que receberam forte apoio dos nossos Estados-membros, vamos colocá-las também em espera por 90 dias, uma bandeira branca aí entre Europa e Estados Unidos. Você quer entender mais sobre como é que essa história toda do tarifaço, esta confusão gerada pelo Donald Trump, como é que isso afeta o seu bolso, como é que impacta o seu bolso? Participe da aula aberta sobre investimentos com Eduardo Moreira no próximo dia 15 de abril, terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, 8 horas da noite, está aí na tela. Você pode se inscrever com o seu celular, você vai até o QR Code, que está aqui, ó. Opa, vai aqui, puf! Aciona aqui o QR Code, vai abrir um campo que você põe o seu e-mail. Outra possibilidade, você se inscreve pelo link iclurgente.com.br e com isso você tem acesso a essa aula aberta que vai te ensinar conceitos de forma simples, para finalmente entender o noticiário econômico e ainda destravar os seus investimentos, mesmo em meio a esta confusão do tarifaço. Fica o nosso convite aqui para a aula aberta do Investidor Mestre 2.0 com Eduardo Moreira. Faça agora, faça agora. E você, no dia 15, na próxima terça, vai ser avisado pela equipe do ICL para acompanhar esta aula conduzida pelo Edu Moreira. Vamos falar de um país vizinho agora aqui, a Argentina, que nesse momento enfrenta a terceira greve geral contra o governo de Javier Milei. A greve reúne diversos sindicatos pelo país e foi principalmente organizada pela Confederação Geral do Trabalho, a famosa CGT da Argentina. É a maior central naquele país, é ligada ao peronismo histórico e está mobilizando muita gente, né? A gente percebe pelas imagens, aeroportos parados, estações de trem paradas. Vamos para a nossa redação porque o André Uzeda vai atualizar para a gente as informações desta greve que afeta a Argentina. André. Rodrigo, além de protestar contra a política econômica de Milei, os sindicatos argentinos também pedem outras questões aqui, vou listar. Melhores condições de trabalho, aumento salarial, aumento da pensão dos aposentados, né, para os argentinos, e volta das obras públicas paralisadas pelo Javier Milei.
A gente também tem uma lista aqui do que está paralisado no momento. São trens, metrôs e táxis. Os aeroportos estão operando com 45% da capacidade total. Os correios estão parados, também coleta de lixo, escolas e universidades, além de serviços da administração pública. Ano passado, as greves ocorreram em 24 de janeiro e 9 de maio. A gente também tem aqui o que diz o Javier Milei, né, o governo argentino. O governo classificou a greve geral de hoje como um ataque à República e que a Caixa Sindical atenta contra os milhões de argentinos que querem trabalhar. Eles dizem também que se extorquirem ou se obrigarem a parar, denuncie. É uma mensagem do governo argentino para o povo argentino fazendo essa cobrança aqui em relação aos sindicatos. Essa mensagem foi divulgada pelo governo nas estações de trem. A gente até tem essa imagem aqui, que aparece agora na tela, mostrando exatamente essa mensagem, né? Essa cobrança, o governo argentino jogando contra o povo argentino, né, contra os sindicatos e tentando uma pressão para o fim da greve, Rodrigo. É isso, o Milei na truculência de sempre. André, você mostrou aqui na tela, eu vou até pedir para a gente colocar de novo aqui a mensagem aqui no nosso telão, essa mensagem que o Milei mandou colocar nas estações, simplesmente. Olha o que ele diz: ataque à República. A casta sindical está atentando, né? Está atacando milhões de argentinos que querem trabalhar. Na verdade, estão protestando contra um governo desastroso de destruição nacional e que está num momento muito complicado, o governo Milei. A Câmara dos Deputados da Argentina acabou de aprovar a criação de uma CPI para investigar o Milei e outros envolvidos no escândalo de criptomoedas. Em fevereiro, o Milei anunciou a criptomoeda Libra. Ele, pessoalmente, o presidente argentino, fez esse anúncio, né, nas redes sociais, publicou o link do site. O caso fez os investidores, principalmente na Argentina, perderem milhões de dólares. Tá aqui, ó, o anúncio que ele fez. Por causa disso, e como é um esquema considerado criminoso, foi aberta uma CPI no Congresso, o que indica que ele perdeu maioria no Congresso. Então ele está perdendo maioria nas ruas, com greve, manifestações, está perdendo maioria no Congresso e as pesquisas já mostram também o Milei encolhendo na popularidade. A consultoria de pesquisas Analogias mostra que a desaprovação do governo cresceu pelo terceiro mês consecutivo e bateu em 46,3%. Então pergunta, você aprova ou desaprova o governo? 38% aprovam o governo Milei, 46% desaprovam. Ele chega em um ano e pouquinho naquele mesmo patamar que o Lula enfrentou depois de 2 anos com a tal da crise do PIX. Então, a situação do Milei se complica bastante. Tem outros números aqui desta pesquisa que mostra realmente que o Milei vai afundando também, virou uma crise de popularidade e algumas pessoas apostam que talvez ele tenha dificuldade de terminar o mandato. Você acha que o governo de Milei é autoritário? 58% segundo essa pesquisa dizem que sim e 30% só dizem que não. Então vai se consolidando a imagem de um governo autoritário, tanto é autoritário que usa avisos nas estações de trem para uma campanha contra a greve, né? E a greve é um direito, e os argentinos estão acostumados com isso. Vamos falar de um fato importante aqui do Brasil, deixamos um pouco a Argentina, né? O fim da escala 6x1 segue a mobilizar organizações sindicais e movimentos sociais. Dezenas de entidades se reuniram esta semana para lançar um plebiscito popular, que tem como tema o fim da escala 6x1. A ideia é coletar assinaturas em centenas de cidades brasileiras e, com isso, tentar acabar com essa escala 6x1. A primeira plenária nacional de organizações aconteceu esta semana, mais de 400 pessoas participaram e as entidades vão lançar hoje, oficialmente, numa reunião no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, no centro de São Paulo, vão lançar daqui a pouquinho, 6h30 da tarde, a campanha para esse plebiscito, que depois vai às ruas e vão tentar coletar as assinaturas. A gente está aí com a Erika Hilton na tela, porque ela foi das primeiras a encampar esta ideia lá no parlamento. Mas aqui não é parlamento, tá, gente? Aqui é entidades, CUT, movimentos sociais, MST, movimento de mulheres, movimento de negros, moradia, estudantes, o pessoal pedindo o fim da escala 6x1. É um plebiscito que deve ser levado às ruas ainda em 2025 para pressionar o Congresso Nacional. Uma última nota, a Marinha do Brasil entrou na fase final de um processo que pode resultar na primeira expulsão de um militar das Forças Armadas, claro, né, por envolvimento nos ataques do 8 de janeiro. O alvo é o suboficial da reserva Marco Antônio Braga, esse aqui que está de óculos escuro na foto, 51 anos,
Pô, 51 anos e já na reserva, hein? A vida boa que eles levam, hein? O processo no Conselho de Disciplina foi aberto após o STF condenar o militar a 14 anos de prisão sob a acusação de praticar crimes contra a democracia. Ele foi pego lá no 8 de janeiro. André, o que diz a defesa desse militar da Marinha, hein? Em nota, a defesa defende que a participação do suboficial Caldas foi pacífica e não configura infração disciplinar capaz de legitimar sua expulsão da Marinha do Brasil. O suboficial, no entanto, foi preso dentro do Palácio do Planalto. Seu celular foi apreendido pela Polícia Federal e tinha fotos e vídeos de Caldas no térreo no segundo andar na sede do Planalto. Em audiência no STF, ele negou que tenha participado da quebradeira e se disse, veja só, um ardente defensor do Estado Democrático de Direito. Caldas chegou a Brasília na manhã de 8 de janeiro em uma viagem gratuita, uma excursão gratuita, e disse que não sabe quem pagou essa viagem. Essa é boa, não sabe quem pagou a viagem. Ele pegou um ônibus assim por acaso e foi lá quebrar tudo em Brasília. E se diz um ardente, tão ardente que eles botaram fogo em Brasília, fizeram Brasília arder nesse 8 de janeiro e pode ser o primeiro a ser expulso das Forças Armadas por participação no golpe de Estado. Logo depois da Páscoa, outros militares devem virar réus no Supremo Tribunal Federal. O ICL Urgente volta amanhã. Eu daqui a pouco estarei lá no N2 com você, com a Gabi, com o Chico Sá, com a nossa equipe de comentaristas, aprofundando as principais notícias do Brasil e do mundo. Obrigado, gente. Até amanhã e fiquem no N2. Valeu! Vocês já prestaram atenção à montanha russa que virou o mercado financeiro? As criptomoedas, algumas semanas parecem o melhor investimento do mundo, nas outras semanas parecem que são verdadeiras pirâmides e que um dia vão perder todo o seu valor. Como é que a gente consegue encontrar alguma referência para poder navegar nesse mundo cada vez mais incerto e, claro, cada vez mais perigoso? Só tem um jeito, gente. Tem que estudar e aprender como é que funciona o mercado financeiro. Eu sei que a primeira reação quando a gente ouve isso é pensar, caraca, mas eu não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho nem base para poder aprender isso, base matemática, de economia, mas não precisa ter. É muito mais simples do que vocês imaginam. E eu fiz uma aula para provar isso para vocês. Uma aula onde em pouco tempo eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber para poder investir de uma maneira correta e segura. Vai acontecer dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite.